Este é mais um vídeo da série de divisibilidade, que já iniciamos com a divisibilidade por 2 e agora nós vamos mostrar para vocês a divisibilidade por 3. Quando um número é divisível por 3, você pode fazer a divisão e você vai perceber que a divisão daquele número, de um número dado, por 3, ele é divisível quando o resto for zero. Ou então você pode abrir mão dessa divisão e descobrir que ele é divisível por 3 quando a gente utiliza uma regrinha muito legal e muito fácil de aprender. Então vamos iniciar aqui uma divisão normal, sem usar o critério de divisibilidade. Depois vou mostrar a vocês como é interessante usar esse critério, que vai poupar muito tempo seu. Então, por exemplo, número 581, um número de 3 algarismos, no qual, olhando assim imediatamente, a gente não tem como saber se é divisível por 3. Então vamos fazer a divisão normal aqui. Depois nós vamos ver o nosso critério de divisibilidade por 3. Então, como é que a gente inicia essa divisão? 5 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3 é 3. 5 menos 3 é 2. Aí agora você baixa o 8. Ficou 28. 28 dividido para 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Tirando 27 de 28, sobra 1. A gente baixa o 1 aqui. Ficou 11. 11 dividido para 3 vai dar 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 3, 12, passa 9. Então, diminuindo aqui, nós vamos ter 11 tirando 9, sobram 2. Então, nesse caso, o resto dessa divisão é 2. Então, nós temos uma divisão aqui de 581 para 3, que dá 193 e sobram 2. Relembrando aqui o algoritmo de Euclides que eu falei na aula passada, nós temos o que? Que esse número é o divisor, vai ser igual a quem? O dividendo vezes o quociente mais o resto. Então, quem é o dividendo aqui? O dividendo é 581, que é igual ao divisor, que é o 3, vezes o quociente, que é 193, mais o resto, que é 2. Então, de fato, quando você multiplica 3 vezes 193, somando com 2 dá 581. Bem, esse é o nosso algoritmo de Euclides. Bem, mas como é que eu faço para saber se 581 é divisível por 3 sem usar essa divisão? É aí onde vem a nossa regrinha, né? É aqui onde vem o nosso critério de divisibilidade. Para a gente saber isso, basta a gente usar o critério. Que critério é esse? O critério de divisibilidade é o seguinte: você soma os algarismos. 581 é 5 mais 8 mais 1. 5 mais 8 dá 13. 13 mais 1, 14. Então, 14, você confere mais uma vez aqui. Seguinte, 14 vai ser o 1 mais 4. 1 mais 4 é igual a 5. Então, pelo critério de divisibilidade, um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos dá 3, 6 ou 9. Você veja que aqui deu um 5. Como não deu 3, nem 6, nem 9, então esse número aqui não é divisível por 3. De fato, a gente percebeu já, porque o resto foi 2. Então, qual seria o número imediatamente superior a 581 que fosse divisível por 3? Você vê que a divisão aqui, o resto foi 2. Então, para chegar a 3, o que é que falta? Falta 1. Então, basta eu somar 1 aqui para eu descobrir quem é o número imediatamente superior a 581 que é divisível por 3. Então, somando 581 com 1 dá igual a 582. Então, conferindo aqui, nós temos o seguinte: 581
mais 1 dá 582. Mas de onde é que saiu esse 582? Eu acabei de falar. O resto é 2. O que que falta para completar 3? Falta 1. Então você soma 1 aqui. 581 mais 1, 582. Então esse número aqui, será que esse número é divisível por 3? Com certeza é. Então vamos analisar o seguinte, é só somar. 5 mais 8 mais 2 dá igual a 5 mais 8 é 13, 13 mais 2 é 15. Na verdade aqui não é para ser igual, viu? Então o 15 é o 1 mais 5. 1 mais 5, 6. Então nesse caso aqui nós temos que, como deu 6, então nós sabemos com certeza que 582 é um número divisível por 3. Então é bem simples de entender o critério de divisibilidade por 3. Então, só mais um exemplo para a gente não ficar num exemplo só. Vamos pegar um outro exemplo aqui que é 1879 e vamos ver aqui se esse número é realmente divisível por 3. Para saber disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses algarismos aqui e somar. Então vai ser 1 mais 8 mais 7 mais 9. Somando esses algarismos, nós vamos ter 1 mais 8 é 9, 9 mais 7 é 16, 16 mais 9 dá 25. Nesse caso, a gente vai conferir agora, mais uma vez, se a soma disso dá 3, 6 ou 9. Então, 2 mais 5 é igual a 7. Como a soma não deu 3, nem 6, nem 9, então a gente conclui que esse número aqui, 1879, não é divisível por 3. Mas veja, quem será o número imediatamente superior a 1879 que é divisível por 3? Para a gente saber disso, basta dividir esse 7 por 3. Então vamos fazer aqui a divisão. Olha, é muito melhor fazer a divisão de 7 por 3 do que 1879. É isso? Então, dividindo aqui, nós vamos ter 2. 2 vezes 3 é 6. Sobra 1. O resto aqui é 1. Se o resto é 1, isso significa que, como eu estou dividindo por 3, faltam 2 para eu ter um número divisível por 3. Então, isso vai acontecer do mesmo jeito aqui. Como o resto da divisão de 7 por 3 é 1, o resto da divisão de 1879 por 3 também vai ser 1. Então, basta eu somar aqui. Somar quanto? Somar 2. Por quê? Porque o resto aqui é 1. Quando eu somo 2, 1 mais 2 dá 3. Então tem que dar igual isso aqui. Então, somando 2 aqui, nós vamos ter 1881. Aí sim, agora a gente tem um número que é divisível por 3. Basta a gente fazer a nossa conferência aqui. Então, mais uma vez, vamos conferir. A gente já disse que 1881 é um número divisível por 3. Por quê? Com absoluta certeza. Porque quando eu dividi 1879 por 3, quando eu fiz a regrinha de 3, eu percebi que a soma desses algarismos dá 7. 7 dividido por 3 deixa resto 1. Então, como ele deixa resto 1, então, se eu somar 2 a esse resto, eu teria um número divisível por 3. Então, o resto da divisão de 1879 para 3 é o mesmo resto da divisão de 7 por 3. Então, eu somei 2 aqui ao resto. Então, se eu somar 2 aqui a 7, 2 mais 7, 9. 9 é divisível por 3. Do mesmo jeito, se eu somar 2 a esse número aqui, eu vou ter um número divisível por 3. Então, vamos verificar aqui. Aqui a gente tem 1 mais 8 mais 8, é isso aí, 1 mais 8 mais 8 mais 1. Então essa soma aqui dá igual a
1 mais 8 é 9. 9 mais 8, 17. 17 mais 1, 18. Mas quem é 18? 18 é 1, aplicando a mesma regrinha lá, a soma dos algarismos. 8 é 1 mais 8, que dá igual a 9. Então esse 9 me garante que esse número aqui, 1881, é um número divisível por 3. Porque um número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos dá 3, 6 ou 9. Então, o critério de divisibilidade por 3 é bem simples, basta você somar. Ao somar os algarismos, você tem um número 3, 6 ou 9, isso indica que esse número é divisível por 3. Se der um número diferente de 3, 6 ou 9, então esse número não é divisível por 3. É bem simples de entender a divisibilidade por 3. Então, esse é o nosso critério de divisibilidade por 3. Espero que vocês tenham gostado e nos próximos vídeos a gente vai colocar outros critérios de divisibilidade. Vou colocar os critérios por 4, 5, 6, 7, 8, 9 até 13. Espero que vocês gostem.